Saudações pessoal, aqui é o Arauto. Bem-vindos a mais um vídeo de Warhammer 40k. Neste vídeo falaremos sobre mais uma das legiões caóticas, uma das que eu gosto mais, The Word Bearers. Ou, em português, seria algo como os portadores da palavra. A primeira legião a cair na heresia, mas não a última. Se você gostar, curta e comente, ajude mais o canal. Vamos lá. Para que todos os outros traíssem, precisou que uma legião caísse primeiro. Enquanto a Horus Heresia veio descendo com uma chuva torrencial para a traição das outras 8 legiões, a adoração do cabo dos portadores da palavra foi como um veneno destilado ao longo de muitos anos. Desde sua fundação, a lealdade e devoção dos portadores da palavra ao Império e à Grande Cruzada era inquestionável. Eles eram os portadores dos ideais máximos do Império e de uma visão para o futuro da humanidade. Sua devoção era absoluta. O símbolo dos portadores da palavra, antes da heresia, era um livro aberto com uma chama saindo dele. Depois da heresia, é um livro aberto com uma chama saindo de um demônio estampado na chama. Ou seja, o fanatismo e a defesa da fé pode ser corrompida tanto dos dois lados. Eles eram os maiores defensores da verdade imperial, inicialmente, e depois se converteram aos poderes ruinosos. Ou seja, eles são o maior exemplo da determinação cega a defender uma causa, tanto de um lado quanto do outro. Conforme a Grande Cruzada avançava e eles conquistavam outros planetas, um problema ocorria. Os planetas passados às vezes caíram em certas formas heréticas de adoração de deuses e proliferação de crenças erradas. E a superstição e a ignorância eram ervas daninhas que deveriam ser cortadas pela espada da nova verdade imperial criada pelo Imperador. E essa foi uma função da 17ª Legião, os portadores da palavra, o objetivo de manter os ideais puros do Império. Entretanto, esse objetivo de manter a verdade imperial, com o tempo, já se tornou estranho. Desde o princípio, todas as 20 legiões lutavam pela verdade imperial de uma forma de defender seus deveres e a sua honra. Já a 17ª Legião, enquanto todas as outras lutavam por sua devoção total, a devoção da 17ª parecia quase fanatismo. A maior parte dos soldados da 17ª eram recrutados de inimigos derrotados do Imperador, e eles eram treinados para mostrar os crimes dos seus antepassados e o preço do perdão, enquanto iam para a guerra em busca da retidão da 17ª Legião. A 17ª era formada por indivíduos bem sérios e tristes, por serem, em sua maioria, descendentes inimigos do Imperador. Poucos deles formaram laços contra as legiões. Eles eram uma das mais fechadas nos primeiros dias da Grande Cruzada. Enquanto várias outras legiões tiveram seus nomes definitivos, ou seus primeiros nomes, ao longo da cruzada, ou seja, conforme suas especificidades foram se mostrando, seus nomes foram sendo criados, a 17ª Legião não. Ela foi nomeada assim que foi criada como os Arautos do Império, ou os Arautos Imperiais. Diferente de outras legiões, os Arautos Imperiais, portadores da palavra, tinham uma missão muito específica. Quando um mundo já controlado, ou que seria controlado pelo Império, se opunham ao Imperador e se entregavam suas antigas crenças divinas de outros deuses ou superstições criadas nas noites antigas, caberia à 17ª Legião entregar a eles um ultimato. Não massacrá-los de imediato, mas mandar um ultimato: retratar-se a verdade imperial ou ser destruído. Esse ultimato era sempre feito por um Astartes apenas. Ele ia, vestido de preto, com seu símbolo da verdade imperial, e apresentava: aqui você tem duas opções, vocês ou se retratarem ou perecerem. Eram os indivíduos mais leais à verdade imperial, porque eles iam sozinhos para dar sua oposição ao inimigo. Geralmente eram mortos, e depois a guerra e o massacre contra os inimigos aconteciam, porque raramente alguém que caía já em uma suposta pré-heresia se retrataria. Toda vez que os arautos do Império chegavam a um planeta, eles iam em todas as bibliotecas, igrejas e locais religiosos e literalmente catalogavam milhares e milhares de livros, procurando obras clássicas de poder e feitiçaria, magia, deuses falsos, culto ao irracional, e eles esvaziavam essas bibliotecas, dividindo o conteúdo entre veracidade e falsidade. E por trás de toda essa defesa dos princípios da verdade estava Logar Aureliano, o primata dos portadores da palavra. Uma frase determina muito o que Logar seria. Ele dizia: a fé é a alma de qualquer exército, seja ela investida na religião primitiva ou na verdade iluminada. Logar nasceu em um mundo ligado aos velhos deuses, Colchianda, e viveu durante muito tempo cercado por grupos religiosos deste mundo. A cápsula de gestação do Logar, quando ele estava sendo criado, caiu nesse mundo teocrático e feudal. Ele foi encontrado por indivíduos seguidores de uma religião chamada Opaca, mais conhecida como a Velha Fé ou os Velhos Caminhos. Era uma religião politeísta dedicada à adoração de entidades que eram, na verdade, os deuses ruinosos do caos,
que se disfarçavam de seres benevolentes. Ele foi criado dentro desse sacerdócio, ele estudou muito. O Logar era, de longe, um dos mais eruditos dos primarcas que seria criados à frente. Por conta das suas habilidades de oratória e seu carisma, ele conseguiu galgar certos poderes dentro do pacto. Quando já ficava mais adulto, ele teve um sonho de que um homem chegava dos céus numa luz gigante e dizia que aquela adoração a deuses do pacto eram pecadores e hereges. Era uma visão do imperador chegando. Ele começou a pregar a notícia para o povo de Colchida, causando vários problemas no governo teocrático do pacto. Quando as pessoas começaram a se converter a essa crença dissidente que um Deus único viria dos céus e libertaria o povo. O pacto se dividiu em dois grupos, os adoradores do Velho Caminho e os adoradores do Novo Imperador. E aconteceu uma guerra civil dentro do planeta. E no fim, Logar e seus seguidores conseguiram unificar o planeta já na verdade imperial, sem mesmo conhecer o Imperador. O fato interessante é que Logar já entrou no Império antes de chegar o Império. Esse era o nível da fé dele, na verdade, imperial que ele sonhou, né? Quando o imperador chegou com a sua grande frota expedicionária durante a cruzada ao planeta de Colchida, ele desceu dos céus junto com Magnus the Red, o vermelho, nosso amigo do último vídeo. Assim que ele chegou, não havia dúvida para Logar. Aquele era o deus de sua visão. Logar se ajoelhou e todos os seus guerreiros se ajoelharam também. No início, Logar acreditou que o imperador era um deus. Só que durante as grandes festividades do planeta, o imperador chegou ao seu filho e falou que ele não era um deus, que ele era só um homem extremamente poderoso e que havia os fundamentos da verdade imperial, que Logar poderia compreender. O imperador presenteou Logar com o Códex da Verdade Imperial, e naquela mesma noite ele leu inteiro, convertendo-se à visão da verdade imperial. Após uma conversa entre os dois, o imperador ficou tão impressionado com a capacidade do Logar de falar, de compreender a verdade imperial, que o nomeou o arauto de sua filosofia, e que os seus grupos, os seus cruzeiros de passeados nasceriam da sua genética, os arautos imperiais, iriam propagar a força da verdade. Entretanto, o que o imperador não sabia é que, ao alegar que não era um ser divino, paradoxalmente, ele apenas fortaleceu ainda mais a fé do Logar nele, pois quem mais senão um deus afirmaria que não é um deus? Essa era a visão que o Logar tinha. Só que ele escondeu esse ideal dele, fingindo ser leal apenas à verdade imperial, que era totalmente ateísta. Mas no fundo, ele ainda acreditava que o imperador era um deus. Logar, apesar de ser muito sábio e um grande leitor, tentou, em alguns momentos, conversar com seu pai sobre a possibilidade dele ser, sim, uma divindade. Ou seja, criticando o próprio por não se considerar assim. O Logar, que era um grande escritor, fez um documento expressando a sua crença de forma racional para acreditar que a natureza divina do Império da Humanidade. Ironicamente, estes documentos que ele criou foram a base para mais tarde se tornarem o culto imperial. Aquela verdade que o próprio imperador é divino e que ele lutou contra toda a sua vida para acabar com a religião, que emergiria depois da Horus Heresia. É muito engraçado, né? Logar foi aquele que fundou as bases da fé imperial e ainda assim foi o primeiro a cair na heresia, justamente porque o imperador recusou-se a acreditar. O texto de Logar, Lectitio Divinatus, realmente tem conceitos lógicos dentro do universo 40K, que pode dizer porque o imperador é um deus. E é a base de todo o credo imperial. O imperador, apesar de conhecer o livro de Logar, o ler, de forma relativamente compreensiva, explicou para ele que ele era só um grande psyche extremamente poderoso, mas que ele não era um deus, porque a humanidade não poderia se ligar à divindade. E ele focava no ateísmo para combater toda forma de religião e que só a verdade imperial prosperaria. Logar, apesar de discordar e manter a sua fé pessoal para ele, manteve-se fiel ao seu pai e propagou a verdade imperial. Mas ele e sua legião, no fundo, acreditavam que o imperador ainda era Deus, e quando achava algum herege que acreditava isso também, eles não executavam. Diferente das demais legiões, os arautos da verdade imperial, né, os arautos do império, ou no futuro os corredores da palavra, ainda não tinham mudado de nome, mantidos por Logar, tinham uma capacidade absurda de convencimento. Por isso que diziam que Fulguin e as crianças do imperador Guilliman, dos ultramarinos, travavam guerras no campo de batalha. Já Logar travava combate nos corações e mentes dos homens. E por isso Logar era visto como incomum. Ele era menos marcial do que os seus irmãos. Eles não eram de lutar tanto quanto os demais irmãos do Império. Logar tinha uma relação bem ruim com Alpharius, porque Logar era defensor da fé e da verdade imperial, e Alpharius era aquele cara meio saboado, por não saber muito bem o que ele pensava. Depois de conseguir converter tantas pessoas à verdade imperial e conseguir fazer tantas vitórias psicológicas na mente dos planetas dominados, ou seja, evitando revoltas, Logar começou a pensar que ele estava certo, e que a própria fé ao imperador, na verdade, era o que já estava mantendo aquelas pessoas leais ao império, e que a fé imperial era importante.
e que era superior aos princípios da verdade imperial. Por incrível que pareça, o desgraçado estava certo. Em 40K, é isso que impede a queda dos humanos da heresia, o culto imperial. O que é triste é que, se por um lado todos os irmãos achavam que o Logar era fraco, porque ele não lutava, ele era o mais fraco da ninhada do imperador, por outro lado todos concordavam que ele era o mais inteligente, erudito e talvez o mais sábio dos filhos do imperador. E tinha essa contradição. Por um lado ele era o mais fraco, por outro lado ele era um dos mais, entre aspas, respeitados. Ele era desrespeitado e respeitado ao mesmo tempo pelos seus irmãos. Enquanto várias legiões conquistaram dezenas de mundos para ver a verdade imperial, os Corredores da Palavra reivindicaram um punhado em comparação, muito menos. Porque diferente das outras legiões que chegavam, massacravam e iam pro próximo, e às vezes acontecia heresia naquele planeta e tinham que voltar para bater, aí os Corredores da Palavra entravam, derrubavam o planeta e ficavam muito tempo convertendo as pessoas. Inicialmente para a verdade imperial, mas com o tempo, em algum momento, converteu-se para a fé, o credo imperial, né? Que o imperador era um deus. Cada vez mais, dos Corredores da Palavra, os homens de base e alta cúpula estavam certos que o imperador era uma divindade. E em algum momento pararam de pregar a verdade imperial e começaram a pregar a fé imperial. Eles receberam um ultimato do imperador perguntando por que eles demoravam tanto para conquistar mais planetas. E Logar escreveu informando que enquanto as outras legiões passavam como se fosse uma cortina de fogo, deixando nada além de cinzas, os Corredores da Palavra falavam que a reconstrução da fé e das estruturas sociais de um planeta levava tempo, assim como a reconstrução das cidades e a construção de templos, a partir dos quais a verdade poderia ser mantida. Apesar do imperador discordar do zelo do seu filho, não podia questionar seus métodos. Mesmo tendo bem menos planetas que os irmãos, a relação de revoltas nos planetas que Logar conquistava e administrava era zero. E os planetas sempre pagavam impostos e tributos sem nenhuma reclamação e, às vezes, até mesmo dízimos da natureza religiosa, entre aspas, do Império. Apesar do imperador discordar muito desse zelo religioso que os Corredores da Palavra estavam tendo, e esse fervor que estava se tornando adoração a ele, e essa doutrina entrasse em contradição com a política do imperador da verdade imperial, o imperador, apesar de todo esse problema, durante muito tempo, deixou rolar. Mas em algum momento, apesar de todo o amor que tinha pelo seu filho, que em tese era o mais organizado e leal a ele, o imperador ficou profundamente perturbado com a situação. Porque apesar dos mundos Logar serem extremamente leais, o imperador ficou frustrado com o ritmo lento que o Logar conquistava e trazia mundos em conformidade ao Império. Por fim, sentindo que algo sinistro vinha no horizonte, o imperador finalmente ordenou que os Corredores da Palavra cessassem as suas atividades religiosas, pois a missão para reunificar a galáxia sob a bandeira circular da verdade imperial não era condizente com pregar a palavra da divindade pessoal do imperador. Chegando a um ponto que o Logar já havia mudado, apesar de tirou a ideia do culto racional, da fé racional e acreditou na fé real ao imperador, e que em vez da razão e da ciência, o que protegeria a humanidade era a fé, a verdadeira luz orientadora da nova civilização. Ou seja, ele caiu em completa oposição ao que o imperador acreditava. O imperador acreditava que a ciência e a razão seriam a luz orientadora da humanidade contra o caos, ou contra o mal que ele estava pressentindo. Logar achava que seria a fé. Por incrível que pareça, mesmo tendo caído na heresia depois, Logar estava certo e o imperador estava errado. Após Logar recusar a seguir cegamente a verdade imperial diversas vezes, o imperador não teve mais outra opção senão mostrar que ele deveria voltar ao lado do imperador ou ele seria considerado um herege. O imperador ordenou uma força-tarefa composta por toda a legião dos Ultramarines e, por fim, foram até a capital do planeta Kur, um mundo querido pelos Corredores da Palavra e que considerava sua capital Monarchia a cidade perfeita devido à intensa devoção religiosa dos seus cidadãos e um grande número de catedrais, monumentos e bibliotecas dedicadas ao culto ao imperador como o deus da humanidade. Após a destruição da cidade, o imperador exigiu que toda a legião dos Corredores da Palavra, incluindo o Logar, fossem para a superfície do planeta para ver a destruição que foi causada por conta da fé deles. Lá, os seus Astartes foram humilhados e repreendidos pelo próprio imperador, e Logar foi criticado de forma absurda pelos seus erros. E o imperador disse claramente que apenas a razão e a ciência poderiam proteger a humanidade do mal que viria. E assim o imperador disse: eu, como toda a humanidade, não sou um deus e não tolero a crença em meu império. Naquele momento, Logar caiu nos poderes ruinosos do caos.
Logar estava abalado, não conseguia compreender, ele não estava errado. Ele achava que estava certo. Então, duas histórias se seguiram. Por um lado, o imperador acreditava que a religião finalmente tinha se andado. Logar estava pregando a verdade imperial, não falava mais de religião, não falava mais nada. E começou a conquistar no ritmo que o imperador queria. Essa era a verdade que o imperador escolheu aceitar, uma história falsa. A verdadeira história sombria é que, na verdade, por trás daquela máscara de lealdade, havia algo mais, algo sombrio. E já naquele momento, vislumbres distorcidos já estavam nos olhos de Logar. Dizem que os poderes do caos chegaram a Logar naquele momento de tristeza e desolação. E disseram que, na verdade, na visão dele estava errado. Ele se curvou ao imperador como se ele fosse a criatura divina que iria trazer a paz para o universo, que ele tinha visto na visão. E não era. Era o caos unidivisível. Aquela era a figura divina que ele viu. Foi instruído Logar a peregrinar, a buscar algo. E foi assim que ele conheceu os poderes ruinosos do caos. A verdade absoluta dos eventos que se seguiram após a destruição de Monarchia pode ser reunida por diversos estudiosos, mas há diversas contradições sobre o que realmente aconteceu. Tem várias teorias, mas eu vou dizer a que é mais aceita no cânone do Império. Após sentir-se traído pelo seu pai, Logar retirou-se para seus aposentos privados a bordo da sua nau capitânia, Fidelix Lex, ou Lei Fiel, recusando a audiência de todos, exceto de Cor Pyronor, o primeiro capitão e cardeal dos portadores da palavra. Cor era o pai adotivo de Logar, ou seja, aquele que o criou na sua infância em Colchia, e foi um dos membros do pacto que ficou do lado do Logar durante a Guerra Civil que eu informei mais cedo. Além de seu pai adotivo, eles eram amigos. Os dois se davam muito bem. E ele deu ao Logar o que o imperador não deu, acreditar que ele estivesse certo. Além de Cor, ele também chamou Erebus, um amigo que simpatizava com seus anseios religiosos não correspondidos e achava que a Legião dos Portadores da Palavra deveria servir a um Deus verdadeiro, ou supostamente deuses dignos de sua adoração. Falaram que talvez, só talvez, eles tivessem lutado do lado errado da Guerra Civil em Colchia, e que, na verdade, os adoradores do antigo pacto, dos antigos deuses, estavam certos. E os antigos deuses eram a figura que o Logar havia visto. Foi então que Logar soube da existência dos deuses ruinosos do caos, que não apenas aceitariam a zelosa adoração que ele oferecia, mas também a exigiam. Logar exigiu poder ver esses deuses. E Cor e Erebus, valoroso leal aos deuses do caos há décadas, e Cor, que havia se corrompido mais ou menos após a guerra, que ele ficou lá do Logar, estavam prontos a mostrar essa peregrinação. Nessa peregrinação, Logar seguiu com as suas tropas, tinha um grande número de portadores da palavra, até os confins do Imaterium, do Or. E eles foram seguidos por 5 membros da Legião Custódia, da Legio Custódia, designados pelo Imperador para vigiar tudo o que os portadores da palavra poderiam estar fazendo, a fim de evitar novamente que eles caíssem no erro da adoração do Imperador. Só que não era esse tipo de adoração que eles cairiam desta vez. Chegaram então ao sistema de Cadia, e seria em Cadia que Logar descobriria que suas suspeitas estavam corretas, e que todas as religiões da galáxia possuíam tantas semelhanças com a velha fé de Colchia que não era coincidência, mas umas expressões variadas da adoração, na verdade universal, na existência de uma força univisível chamada o Caos. Dentro do Olho do Terror, a Legião dos Portadores da Palavra, com o Logar, testemunharam o fracasso do antigo Império ao Eldar, ou Eldar, em primeira mão, na forma Word of the Ancient, que havia sido varrido de toda a vida que cobria a região do espaço do Olho do Terror. Claro que os deuses do caos mentiram para o Logar da forma que Slaanesh realmente nasceu, e disseram que, na verdade, os Eldares falharam como uma espécie e sofreram a queda, porque no momento de sua ascensão, eles não foram capazes de aceitar a verdade primordial, ou seja, servir e aceitar ao caos. Claro que não é essa a verdade. Todos nós sabemos como Slaanesh nasceu. A suposta natureza da verdade primordial foi revelada aos portadores da palavra, que a humanidade, como nova espécie ascensora, não poderia cometer os mesmos erros que os Eldares cometeram. Em vez disso, deveriam aceitar a adoração do caos unidivisível. Esta verdade, entre aspas, mudou para sempre Logar e os portadores da palavra, pois eles foram expostos aos poderes ruinosos do caos e lentamente corrompidos. E assim foi a primeira das legiões Astartes
a adorar os deuses ruinosos do caos, com uma única só força, com o caos indivisível, e se tornarem traidores do Império em seus corações. Logar e os Corredores da Palavra ficaram os próximos anos, os últimos anos da Grande Cruzada, incutindo a heresia nos seus irmãos, em todos eles. Mas de todos eles, apenas 9 começaram a ceder à influência do engano, mostrando que ficaria claro que a humanidade não poderia ser iluminada pelo caos sem primeiro ser extirpada à força do grande erro do Império, o grande falso imperador que havia exposto a falsa verdade imperial. E assim surgiu a primeira legião caótica, a primeira legião ruinosa, a única legião que não teve que fazer uma expurga, pois todos, quase todos, suas fileiras já estavam caídas aos poderes ruinosos. A única legião que não participou em tese do massacre de Itzman III, massacrando seus próprios irmãos, porque na verdade não havia mais ninguém que defendesse o Império e a verdade imperial. Na verdade ainda existia, só que essas pessoas ficavam muito escondidas lá dentro e quando o circo pegou fogo, elas fugiram e entraram em outras legiões legalistas, mas eram muito pouquinhos. Ela não estava dividida tipo 1/3 caótico, legalista e 2/3 caóticos, não. Era quase tudo caótico naquela bagunça. Bem, se você gostou desse vídeo, comente, curta, isso ajuda demais. Obrigado, até a próxima, e aqui é o Arauto.